Queridos, graça e paz, e vamos para mais um vídeo aqui. Este vídeo é a sequência da palavra O Segredo do Sucesso. Essa é a parte 2 e eu quero começar falando com vocês sobre Gênesis 1:1, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Pastor, o que você falou? Vou explicar, calma. É o primeiro versículo da Bíblia, muitos conhecem, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu quero começar dizendo para você que em Gênesis nós temos a origem de todas as coisas. Aliás, a palavra Gênesis quer dizer origem. E eu quero destacar algo que é muito curioso. A primeira letra da Bíblia é a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E é curioso porque, para quem já estudou um pouco a respeito do alfabeto hebraico, as letras elas também são números e, na verdade, cada uma das letras ela é pictórica, então ela tem um significado, que vai além do próprio símbolo, né, da letra, além do numérico. Ela também, o desenho dela representa algo, e Beit representa casa. E é interessante a gente parar para pensar, porque a primeira letra da Bíblia aponta para casa, casa aponta para família. E Deus, a gente já tem visto isso, na mensagem 1 nós falamos muito sobre isso. Deus deseja que tenhamos sucesso em absolutamente tudo que fizermos. E isso nos é garantido desde o começo da Bíblia, desde o primeiro apontamento bíblico, que é casa, que é família. Deus nos coloca em uma família, porque estarmos bem posicionados em família representa termos sucesso. Isso é algo que nos garante ter sucesso. Josué 1, de 7 a 9, que são esses 3 versículos, são os versículos que nós falamos a respeito na mensagem 1, eu quero ler de novo com vocês. Diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Para mim, esses 3 versículos talvez sejam os versículos mais fortes, mais importantes, que resumem o desejo de Deus de que nós tenhamos êxito e sucesso em absolutamente tudo. E uma das percepções que nós temos aqui é: para termos êxito, nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Isso nos fará sermos bem-sucedidos. A Bíblia começa, obviamente, nós temos lá o primeiro capítulo, o segundo capítulo, falando sobre a criação de todas as coisas. E Adão e Eva foram criados para gerir toda a criação, e para que toda a criação fosse governada e bem governada, Deus estabelece a primeira família na criação. Apocalipse fala também do final de todas as coisas. Então, a Bíblia é um livro muito completo, porque ela fala da origem de todas as coisas, ela fala sobre a realidade que vivemos hoje, mas ela também fala a respeito do final dos tempos. Então, e Apocalipse nos mostra que tudo também termina em família, com casamento. As bodas do Cordeiro. Cristo vai casar com a igreja e nós viveremos como uma família por toda a eternidade. A Bíblia começa com família e a Bíblia aponta que o final de todas as coisas, que na verdade para nós é a eternidade com Deus, será também em família. Então nós podemos entender aqui que o segredo da felicidade encontra-se na família. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o direito de ser filhos. Veja só, Adão e Eva constituíram a primeira família da terra, mas eles também eram família com Deus. Uma família de muitos filhos, à semelhança do Pai, esse propósito de Deus com a criação da humanidade. Quando Adão e Eva perderam o direito de ser filhos, eles se tornaram órfãos. Então, pela graça de Deus, após a humanidade pecar, todas as coisas não foram destruídas, e só pela graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte e a destruição. Mas em Jesus, pelo seu sacrifício, ele se tornou um caminho de volta para Deus. Eu quero ler com você João 1,12
e 13, que nos mostra essa realidade. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade. Essa palavra também pode ser traduzida como direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, ou de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, ao longo do Antigo Testamento, nós vemos Deus se apresentando como um pai, como o pai da nação de Israel. Israel, biblicamente falando, quem já estudou a Bíblia como um todo, nós entendemos que Israel deveria ser a nação modelo, a nação que seria governada pelo próprio Deus, e Deus como seu pai, e como pai, um bom pai deixa a herança para os seus filhos. E essa é mais uma evidência da forma como Deus trata a humanidade desde a sua criação, e quando Deus estabelece um povo para representá-lo, como Deus trata esse povo como filhos. Olha só o que diz em Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para o filho, os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Adão, nós vimos que quando eles cumpriram a aliança, eles descumpriram a aliança que foi feita entre Deus e a humanidade. Adão já tinha rejeitado Deus como pai. E novamente Deus é rejeitado por Israel também como pai. Porque Israel decide que eles não querem mais ser comandados, direcionados por um pai, pelo próprio Deus, o pai maior. Eles decidem que eles querem ser governados por um homem. E aí você conhece, quem já conhece a história, sabe que Saul foi escolhido, mas Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, mas Saul fez tudo errado. E também rejeitou a direção de Deus. E quis fazer do jeito dele, quis governar do jeito dele, e tudo deu errado. Davi foi o sucessor. E quando Davi, como sucessor, assume, nós temos um modelo interessante, porque aí nós temos um homem que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E a partir de Davi, a nação de Israel volta a dar certo, começa a dar certo novamente. Então Davi busca conselho de Deus para governar, e faz isso como um pai para a nação de Israel. Olha o que diz Josué 14, 1 e 2. Estas foram as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque nós temos aqui um modelo do sucesso bíblico. A nação de Israel é estabelecida lá em Canaã, a terra que Deus prometeu, e Josué lidera como um grande general a nação a conquistar a terra que havia sido invadida e o inimigo havia tomado posse. E quando essa terra é conquistada, na sua maior parte, eles distribuem isso entre as tribos. As terras são distribuídas entre as tribos de Israel, e a Bíblia fala, isso é herança. Não é apenas uma distribuição de conquista e tal, não. Isso é por direito e por herança, pertence à nação de Israel e às suas tribos que representavam a nação. Então, Deus entregou o inimigo para o povo, os fez vencer as guerras, e como herança as terras foram distribuídas. Aí eu te pergunto, quem tem direito de receber herança? Os filhos. De novo, nós identificamos aqui na Bíblia que o modelo do sucesso está na família. A família é modelo. E como filhos pertencendo à família de Deus, Deus nos garante que seremos bem-sucedidos em tudo. Provérbios 13, 24 diz assim: quem retém a vara odeia o filho, odeia seu filho, mas quem o ama buscará discipliná-lo. Um pai que não castiga, que não repreende, que não exorta o seu filho, diz a Bíblia, não o ama. Amós 4, eu não vou ler o texto aqui, mas você vai ver que ali o profeta fala do castigo que será infligido a Israel, porque ali Israel como filho podia ser sim castigado, exortado pelo seu pai maior Deus, porque eles haviam abandonado seus caminhos e feito tudo de errado, e estavam caminhando para a destruição. E como um filho pródigo, nós vemos a figura do filho pródigo se afastando do pai, pedindo a sua herança, indo embora e fazendo tudo do jeito dele, dando tudo errado. Então o filho que esbanjou, veja só, Israel, eles são o filho primogênito. Pela Bíblia nós entendemos que eles são o primeiro filho que representa essa família, essa relação de família com Deus, mas eles rejeitaram a herança. Eles receberam a herança, eles se tornaram filhos pródigos, eles esbanjaram a herança e eles perderam toda a sua herança porque foram desobedientes,
porque rejeitaram o seu pai maior, Deus. O pai aguarda o retorno do filho. Você conhece a história do filho pródigo. E através de Cristo, Cristo veio para que nós, filhos pródigos, a própria nação de Israel como filhos pródigos, e aqueles filhos que não eram filhos pudessem encontrar o caminho de volta para casa. Deus criou a humanidade para sermos filhos à semelhança do Pai. Agora olha só que interessante, quando você vai para a Bíblia é dividida em testamentos. Nós temos 2 testamentos, estima-se pelo menos 8.000 promessas. Antes, Israel era o filho legítimo. E agora, por Cristo, por intermédio de Cristo, todos nós temos o direito de nos tornarmos filhos. E apenas quem é filho tem direito às bênçãos do testamento. Gente, testamento, um testamento que deixa herança para os filhos. Agora, nós precisamos ser adotados por Deus. Nós precisamos dizer que nós queremos ser filho. É essa a condição. Assim como o homem decidiu, por escolha própria, através da figura de Adão e Eva, rejeitarem a paternidade e a familiaridade com Deus, essa relação de família, agora, por intermédio de Cristo, nós temos que decidir e aceitar sermos filhos. Nós devemos nos apresentar a Deus e falar: queremos voltar a ser filhos, queremos voltar a ter uma relação com o Senhor, e isso vai acontecer pela fé, por intermédio de Cristo, e assim nós podemos ter esse direito novamente. Agora, em que momento nós podemos tomar posse da herança de Deus para nós? Agora eu quero que você pare, pense e reflita sobre isso. Para que um testamento tenha validade, alguém precisa morrer. Arão morreu, nós vemos lá no Antigo Testamento, e o seu filho Eleazar o sucedeu como sacerdote. Neste episódio bíblico é muito curioso, porque os dois sobem a montanha, e aí Arão passa suas vestes sacerdotais para Eleazar, e ali Arão morre, e Eleazar assume aquilo que por direito seria herança dele, herdar este manto, essa vestimenta, essas vestes sacerdotais. Moisés morreu e o povo avançou para Canaã. Os pais precisam morrer para que os filhos tomem posse da herança. E Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, se destituiu de divindade, veio como homem e morreu por todos nós. E por causa dele nós podemos tomar posse de cada promessa de Deus para nós. Em 1 Coríntios 15, 26 diz assim: o último dos inimigos a ser destruído será a morte. Jesus venceu o último dos inimigos, a morte. E nós também venceremos por causa dele. E por causa dele nós vamos desfrutar da herança. Agora presta atenção. Na nossa realidade natural, o pai falece, você como filho, nós como filhos recebemos a herança, mas nós a desfrutamos sem o nosso pai ao lado. Mas aqui não. Nós podemos desfrutar por toda a eternidade a herança que nos foi entregue pela morte de Jesus, mas ao lado dele, porque ele venceu a morte ressuscitando dos mortos, e nós vamos poder viver e desfrutar da herança ao lado do Pai. Você entende que o segredo do sucesso, ele está em Cristo de fato, e é com ele que nós podemos vencer todas as coisas, e é nos tornando família com ele é que nós seremos bem-sucedidos em tudo, absolutamente tudo que nós fizermos. E além de Pai, deixa eu falar uma coisa para encerrar essa mensagem, além de Pai, ele também é Rei, coroado para sempre. E nós, quando somos adotados como filhos, por consequência, se você se torna filho de um rei, você se torna um príncipe. E quando o rei morre, quem que assume o trono? O príncipe, os príncipes. E como príncipes nós passamos, se o rei morreu, ainda que ele tenha ressuscitado, o príncipe ganha o direito de se tornar rei. Por isso que a Bíblia fala que somos reis e sacerdotes. Olha só o que diz Apocalipse 1, 5 e 6. Ao que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, constituindo-nos reino, reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder pelos séculos. Amém. Ele nos faz rei por causa da morte dele. Nós, quando fomos aceitos por Cristo e por Cristo, nós em Cristo, na verdade, aceitamos a Cristo, nós encontramos o caminho de volta para Deus e nos tornamos filhos, nos tornamos príncipes, mas pela morte de Cristo, nós nos tornamos reis e sacerdotes. Há muitos caminhos que podem levar à destruição,
mas apenas um que pode nos levar ao sucesso verdadeiro. Mateus 7, 13 e 14 fala assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a encontram. João 14,6, que é um texto super conhecido, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu termino essa mensagem dizendo para você, sabe qual outra palavra também começa com Beit? Com a letra Beit, a letra que significa casa, a primeira letra da Bíblia, Brit. Brit quer dizer aliança. Nós estamos vivendo dentro do Ministério Lagoinha 2026, o ano da aliança. E nós temos uma aliança com Deus e uns com os outros. E é por isso que pela aliança que nos traz proteção e provisão, nós podemos viver e ter assegurada a garantia de que vamos viver debaixo das bênçãos de Deus. E quaisquer desafios que vierem se apresentarem diante de nós, pela graça do Senhor, nós iremos vencer e seremos bem-sucedidos para a honra e glória do Pai. Amém? Faça uma oração comigo. Deus, eu oro, Pai. Senhor, eu oro, meu querido Deus, por essa pessoa que está assistindo essa mensagem agora, talvez essa família que está assistindo essa mensagem agora. Pai querido, eu desejo, e o Senhor também deseja, que esta pessoa seja bem-sucedida. Talvez esta pessoa esteja vivendo, Senhor, de fracasso em fracasso, de erro em erro, mas hoje o Senhor traça o caminho de volta para que essa pessoa se volte para Deus, se reconcilie para Deus, o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. E Pai, desta maneira ele vai ter assegurada a sua garantia de sucesso, porque através de Cristo, Cristo é a nossa garantia de sucesso. Cristo e o Espírito Santo selam em nós o nosso destino profético. Seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. A palavra de Deus nos garante isso. Em Cristo nós recebemos o direito de ser filhos de Deus novamente, de pertencermos a esta família que nos assegura o sucesso, o êxito em tudo. Pai querido, e é isso que faz total diferença. Sermos parte da família de Deus e, através do relacionamento que temos com Deus, também termos em nossa família terrena a cura, a bênção do Senhor. Pai querido, nós sabemos que a realidade do mundo, a maioria das famílias hoje são desestruturadas. Pai querido, muitas pessoas são frustradas por não terem uma família enraizada, bem estruturada. Pai querido, que dê bons exemplos, Pai querido, mas nós oramos para que esta pessoa que está assistindo esse vídeo agora receba em sua vida, em sua casa, em sua família a bênção do Senhor, e que esta família seja curada, completamente transformada, e encontrem o caminho e se tornem família com Deus, família de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Aleluia. Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem. Deus abençoe.